E nós estamos de volta com o programa Primeira Página. Hoje estamos conversando com o oftalmologista Dr. Vinícius Coral Gunning, que amanhã tem um compromisso importante, recepcionar aí vários profissionais do sul do país, onde vai acontecer um curso aqui em Florianópolis com especialistas da USP, aí vão trocar experiências e a gente está aproveitando aqui para responder também as perguntas dos nossos telespectadores, inclusive sobre esse encontro. O Júlio, lá de Itajaí, pergunta, doutor Vinícius, se neste curso vai ter alguma novidade sobre o tratamento de glaucoma, também muito comum, né? Glaucoma é uma das doenças que mais preocupa a classe oftalmológica, porque é uma doença silenciosa e às vezes a pessoa chega no consultório já praticamente cega, porque o glaucoma ele vai comprometendo o campo de visão, né? Ele não compromete a visão central. Então tem pessoas que já têm um glaucoma muito avançado e enxergam quase 100%. Só que o campo visual é como se a pessoa estivesse andando através de um tubinho. Ela não enxerga nada que tem em volta. Então aquela pessoa que caminha e começa a bater nas coisas e não percebe, certo? Então às vezes demora para perceber que tem glaucoma. Mas, voltando à questão do curso amanhã, o professor-chefe titular da USP é um dos maiores glaucomatólogos do mundo, que é o professor Remo Suzana Júnior. E ele estará aqui amanhã. Passando esse conhecimento para os seus profissionais. Exatamente. Então ele tem palestras amanhã. E nos Estados Unidos, um dos prêmios também do congresso foi para uma técnica nova de cirurgia de glaucoma, que é um implantezinho que se faz para melhorar a drenagem do líquido do olho. Claro que não é para todo mundo que tem glaucoma. Esse implante é para pessoas Mas isso já acontece no Brasil ou não? Ainda também não chega? Não, ainda não. É novidade? É novidade, mas isso chega rápido. Porque isso não depende de investimentos milionários, né? Então isso vai chegar rápido. Pode ser adaptado rapidamente. Isso. E com relação ao glaucoma, o Vanildo, do Carianos, de Florianópolis, pergunta se tem que usar colírio o resto da vida. Quem passou aí. Ou quem tem o glaucoma. A maior parte dos glaucomas, porque existem diversos tipos. Tem glaucomas que são temporários, mas a maioria é glaucoma crônico, que persiste a vida do paciente e o paciente vai ter que usar colírio o resto da vida. Em alguns casos, o colírio não é suficiente, então a pessoa parte para o processo cirúrgico. E daí as técnicas são variadas e depende de cada caso. A Elizabeth, do centro de Florianópolis, diz o seguinte: operei há um mês a catarata, coloquei lente e vejo pontinhos pretos e uma luz no canto do olho. Isso é normal, doutor? Não é normal, mas acontece bastante. O que nesse caso tem que ser investigado é a retina, o exame do fundo do olho. O seu médico tem que fazer o exame do fundo do olho, porque esses pontinhos pretos, às vezes acontecem em cirurgias perfeitas e são pontinhos do vítreo, da gelatina do olho, que tendem a ficar mais visíveis depois da cirurgia, ou às vezes aparecerem depois da cirurgia. Então são pontinhos que com o passar do tempo tendem a diminuir. Agora, o reflexo é que precisa de exame, que às vezes pode significar algum probleminha na sua retina e precisa de cuidado. Então, procure o oftalmologista e peça para explique o seu problema, ele vai fazer o exame da retina. E a dona Elza, lá dos ingleses, diz que tem 73 anos e há um ano fez a cirurgia de catarata, mas desde então a minha visão piorou, diz ela. O que será que aconteceu? Foi erro médico? Na verdade, assim, primeiro tem que se avaliar se o paciente tem algum outro problema oftalmológico, porque é muito comum os pacientes com catarata terem problemas de retina, às vezes glaucoma ou outras doenças que podem estar piorando mesmo com a catarata tratada. Esse é o principal ponto. Segundo, existe uma opacificação atrás da lente que é implantada, que a gente chama de opacificação da cápsula posterior. É uma membrana que fica atrás da lente que é implantada no olho. E essa membrana vai opacificando com o tempo em muitas pessoas. Isso é natural do olho. Então, nós precisamos fazer um tratamento a laser, isso dura 2 minutos, não é cirurgia, para limpar essa membrana e restaurar a visão. Tem solução, então? Provavelmente. O Domingos de Palhoça pergunta: há 4 anos fiz cirurgia de catarata e hoje meus olhos coçam muito. O que pode ser e o que eu devo fazer? Bom, provavelmente não tem relação direta com a cirurgia, apesar de que alguns pacientes depois que operam a catarata ficam com os olhos mais sensíveis, um pouco mais de ardência, sensação de areia e coceira. Então, na verdade, provavelmente um colíriozinho lubrificante vai amenizar e tem que ser avaliado pelo oftalmologista se não existe um componente alérgico aí no processo, então tem que ser tratado especificamente para o problema. Mas, primeiramente, um lubrificante ajuda bastante.
Mais uma pessoa com situação aqui de catarata. O Fernando, de Florianópolis, diz: fiz uma cirurgia de catarata há 1 ano, preciso fazer outra. Mas me mandaram esperar porque era preciso amadurecer. Mas eu enxergo tudo com sombras. É verdade isso, doutor Vinícius? Na verdade, se a pessoa realmente operou a catarata não volta. Isso não existe. O que pode acontecer, às vezes, é motivos diversos. Trocar a lente a lente deslocou, por exemplo, por algum motivo, ou precisa de uma nova intervenção cirúrgica, mas reoperar a catarata, isso não existe. Não, a catarata não volta. O que acontece às vezes é aquilo que eu comentei antes, a membrana atrás da lente opacifica e precisa de uma intervenção para realmente fazer essa limpeza, mas reoperar a catarata não. Agora, desculpe, não podemos confundir que muita gente chama de catarata o pterígio, que é aquela pelezinha que cresce sobre a córnea, aquela pele que fica vermelho. Aquilo não é catarata, aquilo é pterígio. E o pterígio, quando opera, ele pode voltar, mesmo em cirurgias bem feitas em jovens. Então aquilo às vezes tem que reoperar, mas aquilo não é catarata. Certo. O Everton de Florianópolis pergunta: uso óculos há alguns anos. Às vezes, quando olho para algo branco, vejo espécie de ciscos ou sujeiras. O que pode ser isso? Isso a gente chama de floater. Floater são pequenas condensações da gelatina do olho do paciente, que fica lá dentro do olho. Então esses floater, essas condensações, quando a pessoa olha para uma parede branca ou um céu muito azul, eles ficam passeando na frente da visão. Quando a pessoa percebe isso pela primeira vez, ela precisa de um exame de retina, de fundo de olho, para ver se a retina está boa. Se a retina estando boa, isso é normal, a gente diz que é até normal do olho humano. Então não tem muito o que fazer. Floaters muito intensos, que atrapalham muito a visão do paciente, às vezes tem indicação cirúrgica. Mas a cirurgia de vitrectomia, que retira esse gel vítreo, é uma cirurgia que tem risco de descolamento de retina e outros problemas. E até mesmo quem nunca teve nenhum problema e tem essa questão de pontos, observa pontos presos. O que é isso também, doutor? Tem solução? São os mesmos, são essas condensações do vítreo, da gelatina que fica dentro do olho. Mas não há muito o que fazer, então? A primeira indicação é consultar. Tá. Para ver se existe qual é o problema. Exatamente, porque às vezes pode ser uma infecção de retina. Às vezes infecções de retina por toxoplasmose, que é uma infecção comum no país, começa com esses pontinhos. Isso vai aumentando, aumentando. Então, primeira coisa, consulte o oftalmologista. Se ele falar, olha, sua retina está boa, não tem sinal de infecção, não tem nada, você está liberado. Mas é muito comum isso, essa questão? Comum, as pessoas reclamam muito? Muito comum. E dificulta? Eu diria que é muito comum e com a idade a maioria das pessoas vai ter. Se procurar bem, vai ter uma mosquinha, a gente chama de mosca volante também. Vai sentir alguma coisa. Vai. A Sandra de Pomerode pergunta o seguinte: a minha filha de 11 anos usa óculos de 3,5 graus e 3,75. É recomendado a ela o uso de lente de contato? Na verdade, a questão de recomendado, eu diria que a palavra para ela seria: é possível usar a lente de contato, sim, certo? Principalmente se a criança é cuidadosa. Se aquela criança que não gosta de lavar a mão, não faz muito o que a gente pede, aí é melhor ficar no óculos. Algum tipo de problema. Exatamente. Agora, se for a criança cuidadosa, ela pode usar lente de contato, sim. E a Marisa de São José pergunta: uma criança de 12 anos que tem olheiras profundas pode ter algum problema nos olhos ou na visão? Existe alguma relação, doutor? Na verdade, na maioria das vezes, não. Tá? O que acontece é que, às vezes, pessoas hipermétropes que fazem mais esforço visual contínuo, cria um aumento da vascularização ao redor dos olhos, que a gente chama de estase venosa. O sangue circula um pouco mais lento. Mas isso é em casos muito específicos. A maioria das olheiras é uma tendência da própria pessoa, às vezes é genético até, às vezes tem algum... Hereditário. Hereditário, exatamente. Então, a maioria dos casos não tem a ver com problemas oculares. Bem, doutor Vinícius, nós estamos aí deixando seu telefone também na tela para quem quiser mais informações, para falar aqui que o doutor deu uma aula para a gente hoje. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso no curso amanhã com os profissionais da USP e também do sul do país. Muito obrigado. E nós agradecemos a sua audiência. Estaremos de volta na segunda-feira, às 7 horas da noite, ao vivo, aqui pela Record News. Até lá.